Na última aula, a gente tratou especificamente do futurismo. A gente trouxe um excerto do Manifesto Futurista, escrito por Marinetti, e também comparamos alguns poemas e também algumas pinturas para a gente reconhecer o que foi de diferente que as vanguardas trouxeram no mundo das artes. E vamos agora retomar, tomar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu para que a gente possa compreender um pouco melhor agora a outra vanguarda que a gente vai tratar hoje, que é o cubismo. Mas vamos passar por cada um desses tópicos aqui para retornar melhor na cabeça de vocês. A gente precisa entender as vanguardas como um processo. Elas não aconteceram do dia para a noite e muitas pessoas ainda, muitos historiadores não estão certos de quando começa, quando termina, etc. Então, é interessante que a gente saiba que essas delimitações de datas é algo muito mais didático do que necessariamente algo factual que aconteceu na realidade. As vanguardas tiveram como princípio, como motivo, como inspiração, o rompimento com a tradição e o academicismo nas artes. Rompimento com a tradição é principalmente as prescrições que toda a história da arte até então trazia, e o academicismo nas artes são aqueles princípios de perspectiva, de harmonia composicional, de estilo, essas coisas. E uma coisa interessante, que, eita, está escrito errado ali, mas percepção individual como valor. Agora, a partir principalmente das vanguardas, as artes, elas vão propor para cada pessoa um, um algo, um significado, às vezes nem tem significado, mas o que vai importar é a sua percepção individual daquela arte com que você está se defrontando, está se confrontando. A arte para causar estranheza nos espectadores. A arte modernista, ela é intencionalmente feita para que você sinta ela de uma forma estranha, que você perceba de uma forma estranha, que ela faça com que você se afaste na sua percepção, para que você possa aprender alguma coisa daquilo que, que é ligado a um questionamento sobre a existência, que é ligado a um questionamento social. Eles querem fazer vocês se questionarem por meio da estranheza. Ok. E o futurismo, Marinetti, ele lançou o Manifesto Futurista, eu acho que em 1909, eu devia ter colocado a data, depois a gente pode procurar. O futurismo trazia como princípio o culto à guerra e à velocidade através da exaltação das máquinas e da tecnologia. Quando eles viam que a realidade deles, a sociedade deles, estava totalmente mo- modificada pelo advento das máquinas, da tecnologia, etc., a gente tem que lembrar que estamos falando da segunda revolução industrial, que vai dar de 1850 até o final da Segunda Guerra. Essa é uma definição que os historiadores nos trazem, e que também estamos nos preparando para a Primeira Guerra Mundial. Tipo, eles não estavam se preparando para uma guerra. Aquilo que eles estavam fazendo foi utilizado para a guerra. Revolta com o passado. Eles realmente vão utilizar até algumas palavras bem pesadas. Na última aula a gente viu que eles querem cantar o soco, o murro, e
o otimismo no progresso. Então, eles, diante de toda a efervescência científica, etc., eles pensam que o futuro será melhor. Até que vem a Primeira Guerra, né, gente? Daí não é muito isso que acontece. Não mudou, né? Esqueci seu nome. Ok. Bora lá, então. O cubismo, ele será a tentativa de representar a realidade por meio de figuras geométricas. Ele é antitradicionalista, ele rompe com os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. A gente vai dar uma olhada nisso. Trouxe umas pinturas para que a gente possa comparar. E eu acho que esse é a principal característica filosófica do movimento, que é a fragmentação das formas e a distorção da realidade. A gente vai até ver, por exemplo, quando a gente começar a tratar de modernismo português, de que a realidade está trazendo tanta novidade, ela está tão fragmentada, tantas especializações sendo criadas, que vai surgir um Fernando Pessoa em que ele mesmo será 5, ele mesmo será 60, como tem alguns críticos hoje que pensam, de que o número de heterônimos pessoanos é muito maior do que aqueles 5, 4, 5 que a gente pensa. O Bernardo Soares, o Álvaro de Campos, Ricardo Reis e mais um. Acho que são só esses, então. E o Pessoa mesmo. Bernardo Soares. Alberto Caeiro. Nossa, como esquecer do grande mestre. O Alberto Caeiro. São 4, então. Os grandes, né? E o Bernardo Soares, o escritor do livro do Desassossego. Mas tudo bem. Então, a fragmentação. A realidade, ela não se dá inteira para esses artistas. Eles têm a intenção de tentar retratar essa realidade através de vários outros pontos de vista do objeto. Eles tentam colocar no mesmo plano várias formas de representar esse objeto ou várias partes desse objeto. Então, eles vão sobrepor, eles vão quebrar com a, como eu posso dizer, com a expectativa de ver numa tela, ai, tá faltando a palavra. Eles quebram com a nossa perspectiva, com a nossa expectativa de ver num plano só a, uma representação inteira. Então, por exemplo, vai ter a gente vai dar uma olhada aqui, eles vão tentar representar, por exemplo, um, uma, uma natureza morta, uma uva, através de uma representação dela, do espectador aqui, olhando a uva aqui, tentando ver ela. Deste ponto, a uva sendo pintada para ele, e também a uva sendo pintada por trás, por baixo, por cima. Oposição da ideia de arte como imitação da natureza. Essa é uma ideia das artes que é talvez a mais tradicional. Aquele artista, o artista, é aquele que consegue pintar tão bem a realidade, fazer uma cópia tão bem da realidade, que a realidade se confunde com a obra. A apresentação das relações e formas não acabadas
e a apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. Isso está ligado à fragmentação. Então, lembrem que a realidade ela está rápida, como foi cantada pelo futurismo. A realidade não está se dando de uma forma em que o homem possa aprendê-la de uma forma única. Vão ser vários os discursos que vão estar em volta do homem. Vai ser muita. Não é demanda a palavra. Ah, tá fugindo. Mas o homem ele vai estar no meio de um turbilhão de coisas novas. Ele vai perceber que não consegue dar conta de apreender, absorver tudo o que está acontecendo. E o cubismo é uma tentativa de representar isso, de tentar representar essa, ao mesmo tempo, velocidade, essa fragmentação da realidade que a industrialização está causando na natureza, está causando no homem, sua percepção, etc. Então, talvez aqui, a palavra mais importante para a gente entender o cubismo é fragmentação. Débora, montou a tela? Bom, tudo bem. Sim, sim. Ok, Tá em fase do cubismo. perfeito. E na outra tava as características do cubismo, né? Isso, correto. Ok. Então, gente, o cubismo, ele teve três fases principalmente. E o cubismo primitivo, ou cesariano, é com base no cesaniano, é com base no Paul Cézanne, que foi um pintor francês. Bora lá. O cubismo primitivo ou cesaniano é uma fase que que dá o início ao cubismo, período marcado pela forte presença das obras de Paul Cézanne. As primeiras pinturas cubistas foram descritas pela restrição às formas geométricas e a influência da arte africana. Esta é uma pintura do Paul Cézanne. Percebam que as formas geométricas nela são bem delimitadas. Olhem a casa. Dá para a gente perceber que ele ainda está utilizando perspectiva aqui, mas a gente consegue perceber, a gente conseguiria recortar essa tela em vários pontos de vista. Ele está enfocando em vários pontos de vista. Imagine uma linha cortando o meio da tela e para baixo cortando ela ao meio. A gente consegue perceber bem os detalhes, o ponto de vista da árvore à esquerda com a sua sombra e ao mesmo tempo do outro a casa com, sei lá, ao mesmo tempo que parece um tratorzinho andando, eu não sei se é na época, mas o, mais uma casinha ali. Então tem vários pontos de vista nessa imagem, por exemplo. Agora, olhem esta imagem. As formas geométricas são muito presentes aqui. E uma forma geométrica crua. A gente consegue reconhecer quais são. A gente consegue reconhecer o que ele está retratando. Essa é uma pintura do Picasso mesmo. Talvez o grande cubista. E é uma pintura de 1909. Até o céu está sendo retratado de forma cubista. Esta é considerada a arte pioneira do cubismo. Eu já tinha dito isso na última aula.
Mas é interessante a gente falar dela de novo, porque a importância que ela teve para as vanguardas foi imensa. Há alguns estudiosos que estudam arte, que estudam história da arte, etc., que vão dizer para gente que essa obra de arte, as Les Demoiselles d'Avignon, são essa pintura, ela equipara a importância que a Última Ceia teve ao Renascimento, mas essa daqui às artes de vanguarda. É quase como o que é uma arte de vanguarda? Olhe para essa pintura que vocês vão ver e vocês podem produzir uma semelhante. Olhem as formas como os, os membros das mulheres são pintados. E de interessante, a gente pode trazer aqui, é que na quarta mulher em pé, no canto direito, a gente vai perceber que ela está utilizando ela está utilizando, não, ela está sendo retratada com um rosto que se assemelha às máscaras das artes e das tradições africanas. Um dos princípios dessa primeira fase do cubismo foi tentar trazer as artes para a sua questão primitiva. Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas é essa palavra que eu vejo os historiadores utilizando. E eles viam como eu posso dizer isso? Eles viam talvez essa simplicidade nas formas, nas artes africanas. E eles, como estavam querendo romper com o academicismo, com a falta de liberdade estética que as artes tradicionais europeias estavam trazendo, a influência das artes africanas foi para eles uma espécie de ponto de libertação. Olhem também, e nessa imagem a gente vai ter claramente a, a máscara africana na representação do rosto de uma mulher, e embaixo uma natureza morta. Com essa pintura de uma natureza morta, ele está brincando, está sendo muito irônico com uma forma artística que é considerada a clássica, a requintada, há muito tempo. E olha a forma como ele está retratando as uvas. Talvez uma maçã, uma vasilha ali. Olha esta pintura da Tarsila do Amaral. As formas geométricas estão muito bem definidas. E a gente consegue reconhecer as árvores, a própria caipirinha. Agora eu só não consigo definir o que ela está segurando. Não sei se é a mão dela, etc. A casa, ao fundo, as janelas tortas do lugar da casa, a cerca. São Paulo. Tudo é retratado com formas geométricas delimitadas. A gente percebe elas claramente. Por que eu estou focando nisso? A gente já vai perceber no próximo slide. Esse daqui talvez seja a fase do cubismo que eu mais gosto. O analítico ou hermético. É a segunda fase. O cubismo analítico, fase marcada pela união dos trabalhos criados separadamente por Picasso e Braque, demonstra uma decomposição de objetos que estão representados no cotidiano. É uma combinação de pedaços de peças, vistos de várias maneiras com perspectivas diferentes.
Olha esse violinos e uvas. O violino todo está fragmentado. A gente consegue reconhecer a parte interna do violino representado. A uva parece que foi esticalhada. A fragmentação vai ficar de uma forma tão abstrata que vamos chegar nessa fase do Picasso. Ele produziu outras obras, que se chama Majuli. O que é Majuli? O que ele está representando nessa arte? É quase reconhecível. E ela é toda feita pela fragmentação daquilo que era o objeto de arte, através de formas cúbicas, geométricas. Essa fragmentação vai ficar tão abstrata, que a gente não vai conseguir compreender o que é isso, o que está sendo representado, qual é o objeto da pintura. É então que chega a terceira fase, que é o cubismo sintético. Este tipo de cubismo era composto por colagens de vários papéis com diferentes texturas e padrões. As cores tornaram-se muito mais vivas. O espaço e o volume são inspirados com pequenos leves traços de sombra. Nota-se um grande distanciamento de qualquer arte primitiva. Olha isso. A guitarra. É realmente uma colagem com vários papéis, tecidos, com diferentes pinturas uma das outras. Elas têm volume e na textura a gente consegue sentir a passagem de uma textura para outra. A gente consegue ver, por exemplo, os relevos de, de um papel. Um homem no café. A gente tem até aqui, por exemplo, a colagem de um jornal. A gente consegue ver o homem com um copo. Mas, tipo assim, o homem não está totalmente pintado. Mas a gente consegue reconhecer de que, tipo, ele tá ali segurando um copo de café espumante, sabe? Ok. Se o cubismo nas artes plásticas é expresso pela fragmentação, sobreposição e colagem, como seria na literatura? Ora, pelo verso livre, métrica irregular e ausência de pontuação. Quanto à estrutura, de modo geral é dividido em recortes, fragmentos de cenas e frases que compõem o todo. Minha gata tá querendo sair pra rua, um minutinho. Olha esse poema do Apollinaire. Le Père il Perrault. Eu não sei falar francês, gente, mas significa chove. A poesia cubista é uma das precursoras, depois a gente vai ver, do movimento concretista, que no Brasil foi muito importante. Através, por exemplo, do Paulo Leminski e dos Irmãos Campos. A tradução literal do poema. Chovem vozes de mulheres como se estivessem mortas, mesmo na recordação. Chovem também vocês, maravilhosos encontros de minha vida, ó gotinhas, e estas nuvens empinadas se põem a relinchar todo um universo de cidades minúsculas.
Escuta se chove enquanto a mágoa e o desdém choram uma antiga música. Escuta caírem os laços que te retêm embaixo e em cima. Lembra que esse poema ele foi retratado utilizando a forma como ele está disposto no papel. Então, eles vão acabar trazendo a arte, as palavras formando pessoas, formando objetos. Daí, vai ter uma relação entre o desenho que está sendo pintado com aquilo que está escrito nele. Há uma relação entre um e outro, entre o desenho que eles formam com o significado que aquelas palavras estão trazendo, com o significado do poema. Então, a gente não consegue interpretar o poema sem levar em consideração também a imagem. Ok. Olha esse poema do Mário de Andrade. Oswald de Andrade, perdão. Hípica. Saltos recordes. Cavalos da Penha. Correm jockeys de Higienópolis. Os magnatas. As meninas. E a orquestra toca. Chá. Na sala de coquetéis. Olha como, por exemplo, este poema ele não possui nenhuma pontuação. Ele não possui nenhum conectivo. Sejam qualquer tipo deles. Não há nenhum aqui. São principalmente substantivos e adjetivos. E falta ainda verbos aqui. Eles estão tentando retratar realmente cada uma dos fenômenos que acontece numa competição de hípica. Cada verso é como se fosse uma tela. E a gente imagina, os magnatas. Vem essa tela para você, na sua mente. As meninas. A orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, cada uma dessas palavras são uma tela, um lado da representação da realidade que ele está trazendo. Para deixar mais claro. Ilogismo. Os textos cubistas são caracterizados pela exclusão da lógica formal, onde o pensamento não é racional. Ele surge entre o consciente e o inconsciente do autor. Linguagem caótica. Utiliza-se uma linguagem caótica onde não há uma lógica. As palavras são soltas e dispostas de forma aleatória. Eu deveria ter trazido mais exemplos de poemas. Talvez na próxima aula eu traga alguma coisa referente a isso. Então, por exemplo, no primeiro, não vai ter uma lógica discursiva, até mesmo entre os componentes dos versos, as palavras. E na segunda, a gente pode perceber de que as palavras podem ser jogadas no papel, formando a forma. E a gente vai interpretar aquilo, a gente vai ter que caçar o significado daquilo. Vai ser muito semelhante à poesia dadaísta. A gente vai ver daqui a pouco. Vai ver na próxima aula. O tempo presente. Ansioso por viver seu tempo, o momento presente, para o escritor cubista, tudo passa a ser tema para a poesia, como, por exemplo, paisagens, visões exóticas, viagens. A representação poética, ela vai se dar no presente enquanto acontecimento daquele momento. Como, por exemplo, a gente, lembrando o poema de Hípica, os magnatas, as meninas, e a banda toca, chá de coquetéis.
O humor encontra-se presente nos textos cubistas, provocando não só pelas ironias, mas pela própria disposição gráfica das palavras. Aí eu trouxe algumas questões para vocês, que daí vocês podem responder. A obra La Demoiselle d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por produção de máscaras ritualísticas africanas, rituais de fertilidade das comunidades celtas, festas profanas dos povos mediterrâneos, culto à nudez de populações aborígenes, danças ciganas do sul da Espanha. Eu espero que não seja difícil dizer que é a resposta certa. Questão 2. O quadro La Demoiselle d'Avignon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência caracteriza-se pela pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central da obra, cena representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros, nudez explorada como objeto de arte. Aqui a gente teria um pouco de dificuldade maior entre a A e a C, sendo representada por vários modelos. Mas essa não é a característica principal do cubismo. A característica principal do cubismo, que define também La Demoiselle d'Avignon, é pintura de modelos em planos irregulares. Então, olha os braços, os rostos, a forma como não há simetria entre um olho e outro. Então, não é difícil de falar também que a resposta certa dessa é A. Bom, gente, é isso por hoje. Quem não gostou, pelo menos finge. É... Aí na próxima aula a gente vai trazer um pouco de, não sei se a gente vai trazer um pouco de dadaísmo ou expressionismo. Expressionismo não, é expressionismo mesmo. A gente vai ver, mas a gente vai ainda tratar uma vanguarda, porque é o tema que mais cai no Enem, ligado à literatura, ligado às artes, etc. E precisamos conhecer, né? Porque eu quero ver todo mundo formado. Tá bom? Então, é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Então, tenha um bom final de semana também. E já sendo